Olá, terceiro ano, bem-vindos à nossa videoaula sobre a Terra. E antes de começar a falar sobre algumas características que possibilitam a existência de vida na Terra, eu queria aqui deixar um alerta, né, para todos nós, para todos vocês que estão ouvindo, para que a gente possa fazer uma reflexão sobre as coisas que vêm acontecendo no nosso planeta. Então, todos os dias nós presenciamos, né, cenas de queimadas, desmatamento, poluição atmosférica, poluição da água, né, fatos envolvendo animais silvestres, como por exemplo a caça ou o tráfico de animais silvestres, enfim. Acontecem todos os dias uma série de eventos que prejudicam o nosso planeta. Lembrando que o nosso planeta, até então, é o único planeta em que a gente sabe e que a gente conhece que existem condições para a existência da vida. Então foi noticiado recentemente, né, já existem outros relógios com contagens regressivas com relação a mudanças climáticas consideráveis, né, que seriam prejudiciais à existência da vida na Terra. Recentemente surgiu ali uma notícia de um relógio com uma contagem regressiva que foi instalado lá em Nova York e é um relógio climático. E isso traz, né, um alerta para que a gente possa estar refletindo sobre as nossas ações, o que nós podemos fazer para evitar que ocorra um cataclisma, uma tragédia ambiental relacionada à poluição atmosférica, relacionada à ação dos homens, tá? Então, assim, é importante a gente conhecer sobre as características do nosso planeta para que a gente possa preservar, para que a gente possa melhorar as condições, para que a gente possa levar a informação para os nossos colegas, né, para a nossa família e que assim todos nós possamos nos unir para cuidar do nosso planeta, para que a gente possa preservá-lo, né, já que não existe um outro planeta com condições semelhantes ao nosso. E que seja compatível com a existência da vida, né? Bom, o surgimento da vida ocorreu muito tempo depois da formação da Terra. E pelo que sabemos até o momento, ela é o único planeta a abrigar seres vivos. Para a existência de vida, como as que conhecemos, diversas condições são necessárias. Algumas das mais importantes são a presença de água, de água líquida, né? A presença de oxigênio, a presença da camada de ozônio. Tudo isso é necessário, tudo isso é importante para que haja vida. Então aqui nós temos um infográfico que mostra um pouquinho mais dessas informações. Eu queria que vocês acompanhassem comigo. Então olha só, na atmosfera, camada de ar que envolve a Terra, existe uma fina camada de gás ozônio. Esse gás protege o planeta, evitando que grande parte dos raios ultravioletas do Sol, que são prejudiciais aos seres vivos, cheguem até a superfície da Terra. Então, em volta da Terra há uma camada de ozônio e essa camada de ozônio protege a Terra e todos os seres vivos dos raios ultravioletas que são prejudiciais. A maior parte do nosso planeta é coberta de água no estado líquido. Além disso, a água faz parte dos seres vivos, apresentando muitas funções essenciais para a sobrevivência dos organismos, como transportar substâncias, ajudar a controlar a temperatura, etc. De acordo com as teorias mais aceitas, atualmente a vida surgiu na água. Então, a presença de água no estado líquido é importantíssima para a existência da vida. E pensem comigo, quanto mais se eleva a temperatura, mais ocorre a evaporação da água e menos nós teremos a água no seu estado líquido. Lembrando que a água ela está dentro de um ciclo, então ela nunca vai deixar de existir. Porém, de acordo com o aumento da temperatura, nós temos a mudança do estado físico da água. Então, aumentando a temperatura, essa água evapora. Tá? E nós temos vivido vários momentos, como por exemplo crises hídricas, né?
Curitiba está passando por um racionamento de água por conta de uma crise hídrica. E essa crise hídrica, ela ocorre por diversos fatores, incluindo o desmatamento, mas também o aumento da temperatura, etc. Tá? Então, para que haja água no estado líquido, é importante que todas essas condições se mantenham, tá? A camada de ozônio, a temperatura adequada, um nível baixo de desmatamento, etc. O gás oxigênio está presente tanto no ar quanto na água. Ele é essencial para que a maior parte dos seres vivos respire e obtenha energia. Aqui tem um tiquezinho aqui em cima, ó, gente, um quadrinho, né, aqui, com uma informação a mais, que fala o seguinte: alguns dos elementos mais importantes para a existência da vida na Terra são água no estado líquido, atmosfera com oxigênio, camada de ozônio. Tudo isso vem sendo ameaçadas pela poluição, contaminação decorrentes de atividades humanas, etc., né, como a gente conversou agora. Por isso, precisamos rever as nossas atitudes para que possamos garantir a vida na Terra para as próximas gerações. Então, nós precisamos nos preocupar cada vez mais com as nossas ações de hoje, porque o que nós estamos fazendo hoje vai resultar nas condições das pessoas que virão depois de nós, como nossos filhos, nossos netos, né? Então, que mundo que a gente quer deixar para eles? A gente precisa pensar nisso hoje, né? É claro que o consumo, né, exige uma demanda, que a gente sabe que o desmatamento existe por conta dessa demanda, né, dos homens, que existe agricultura e as pessoas precisam se alimentar. Porém, atualmente nós estamos vendo que tudo isso vem sendo intensificado. Então, uma intensificação dos desmatamentos, das queimadas, e tudo isso é extremamente prejudicial. Então, precisa haver um equilíbrio entre o consumo de hoje, né? Um consumo com consciência, que atenda às demandas, mas também a preservação do meio ambiente para garantir condições de existência para as pessoas que vêm depois, tá? E ali na apostila, na página 30, tem um quadrinho, né, uma seção da apostila que se chama Eu Cidadão, que fala um pouquinho a respeito da pegada ecológica. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Então, a pegada ecológica é um cálculo que mostra o tamanho do impacto do consumo de cada pessoa, o impacto que nós causamos ao meio ambiente. Então, dependendo de como são realizadas as atividades humanas, assim como o hábito das pessoas, podem causar efeitos muito negativos ao meio ambiente. Por exemplo, ao utilizarmos copos, pratos e talheres descartáveis, nosso impacto negativo é muito maior do que se utilizássemos utensílios de louça e metal, que podem ser lavados e reutilizados. Os produtos descartáveis produzem mais lixo e empregam mais recursos da natureza, como água e energia, para serem produzidos. O tamanho do impacto que o consumo de cada pessoa causa ao ambiente é chamado de pegada ecológica. Quanto menor é o consumo de uma pessoa, menor é a sua pegada ecológica. Precisamos estar atentos a isso para garantir que as novas gerações tenham recursos para sobreviver em nosso planeta. E como que você quer que seja a sua pegada ecológica? Você já parou para pensar sobre isso? Quais são os impactos que cada um de vocês vão trazer para o nosso planeta ao longo da vida de vocês? Como que a gente pode fazer para reduzir esses impactos? Aqui foi citado um exemplo: ao invés de utilizar talheres como copos, pratos, enfim, utensílios descartáveis, optar por aqueles que podem ser higienizados para a gente reutilizar mais de uma vez. Mas existe uma série de ações, uma série de atitudes que nós podemos tomar e que ajudam, que contribuem. Por exemplo, água. Se a gente carrega com a gente uma garrafinha que seja nossa, isso vai evitar que a gente saia, cada vez que a gente saia, compre uma garrafinha de água, porque água é uma coisa que a gente precisa.
Então, quando nós saímos, geralmente a gente precisa se hidratar. Se você não leva uma garrafinha, você vai acabar comprando uma garrafinha de plástico. Tá? Então, se você carregar consigo a sua garrafinha, você vai estar utilizando mais de uma vez essa mesma garrafinha e vai consumir dessa forma, como vocês viram ali, né? É a energia, a água, etc. Mas existe uma série de outras coisas que a gente pode fazer, como reutilizar coisas em casa, descartar corretamente para que essas coisas sejam recicladas, não queimar o lixo doméstico, né? Utilizar, por exemplo, o composto orgânico. Nossa, uma série de coisas que a gente pode estar fazendo para melhorar as condições do nosso planeta, né? Para que a gente possa impactar o menos possível. E aqui tem alguns exemplos, né, na apostilinha de vocês, eu queria que vocês acompanhassem ali. Como, por exemplo, reduzir o consumo de carne e alimentos industrializados, dando preferência para grãos, frutas, legumes e verduras. O porquê disso, gente? Tá? Porque para aquelas pessoas que consomem muita carne, essa carne, né, essa carne bovina, a carne suína, geralmente a carne bovina, por exemplo, precisa de uma grande área, uma grande extensão para que esses bois sejam criados. Eles vão consumir muita água, vão impactar no solo, muitas vezes ocorre o desmatamento de uma região para a criação desses animais, tá? Esses animais liberam gases poluentes na atmosfera, tá? Então não significa que deixar de consumir, mas tentar consumir menos. Para alimentar esses animais é produzida a ração, muitas vezes essa ração ela é feita de soja e essa soja precisa de uma área para plantio, para cultivo. Então a gente pode repensar, por exemplo, no nosso desperdício. Muitas vezes a gente pega ali um pedaço de carne e não come tudo, né? Então vai tentar reduzir um pouquinho o consumo e, né, preferir alimentos que são alimentos mais naturais, menos industrializados, que têm menos embalagens, né? Não desperdiçar a água, adotando atitudes como, por exemplo, tomar banhos rápidos, desligar a torneira ao escovar os dentes. Vou dar uma dica para vocês. Para tomar um banho bem tomado, bastam ali de 5 minutos, um pouquinho mais. Não mais que isso, tá? Então uma dica legal é você escolher uma música que você gosta bastante, que tenha mais ou menos esse tempo, aí você coloca para tocar e você vai saber exatamente o tempo de sair do banho, para não ultrapassar o tempo do banho, tá? Então são atitudes que a gente pode ter e que vão contribuir bastante para evitar o desperdício. Antes de comprar qualquer coisa, pensar bastante se é algo realmente necessário ou se de fato será utilizado, né? Então, às vezes ali a criança pede um brinquedo, os pais compram, né? Daí de repente brinca um pouquinho, já cansa, já larga ali. É algo que está sendo utilizado? Não, mas é algo que consumiu energia para ser produzido, né? Enfim, então são atitudes que a gente pode estar tomando para reduzir o nosso impacto e para melhorar a nossa pegada ecológica. E existem sites que calculam a pegada ecológica, então depois, se vocês tiverem a curiosidade, eu posso estar passando o link para que vocês possam calcular a pegada ecológica de vocês ou da família de vocês. Então são ações que cada um de nós podemos ter no nosso dia a dia para melhorar, né, o nosso mundo, o nosso planeta, que é um só, que é único para as nossas futuras gerações. Né? Então eu espero que vocês tenham gostado da aula, que vocês reflitam bastante sobre a importância do nosso planeta, sobre que planeta que nós queremos amanhã, né, para as pessoas que virão depois de nós, e o que nós podemos estar fazendo para melhorar, né, as nossas atitudes, para reduzir os nossos impactos, como nós podemos repensar né, as coisas que nós já fazemos e mudar de atitudes. Bom, pessoal, para essa aula seria isso. Então, até a próxima aula. Tchau, tchau!